Olá, meus amados, meus queridos alunos de topografia, tá? Estamos aí na nossa aula 7 do nosso pequeno curso de topografia, tá? E agora vem a última etapa do nosso fechamento de poligonal, tá bom? Então, vencemos aí a primeira grande etapa, né? A primeira etapa ela é bem grande mesmo, né? Onde a gente determina o erro, né? E aí a gente verifica se esse erro está aceitável ou não, se precisa refazer o topográfico ou não. Depois a gente verifica a distribuição do erro e agora a gente vai com as coordenadas parciais corrigidas, a gente vai determinar os novos rumos, os novos azimuts e a nova distância, tá bom? E aí acabar com essa novela, né? Beleza? Bom, então, continuando a nossa planimetria, a gente vai para a terceira parte, que é a apresentação dos resultados, tá? Então, nessa parte, a gente puxa dois artifícios grandes da geometria, lá da trigonometria, que a gente só vai fazer a aplicação direta aqui, tá, pessoal? Para a gente ganhar tempo, tá? Então a primeira, eu já tenho aqui as coordenadas parciais corrigidas, né? Então a gente tem aqui, ó, né? Não tem mais erro nenhum em x, erro nenhum em y, né? São aqueles valores que a gente corrigiu na aula de ontem. E agora a gente vai atrás dos rumos corrigidos, tá? Bom, se a gente partir lá para a explicação do círculo trigonométrico, né? O que é a tangente, que é o seno de x dividido pelo cosseno, o seno de θ do ângulo, né? O seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo, a gente vai precisar descobrir que invertendo ela a gente tem o rumo, tá? Então a gente aplica lá a tangente para alguns casos, né? E aí aqui a gente vai aplicar o arco tangente, tá? Para determinar o rumo, certo? Então olha só, arco tangente é uma função da sua calculadora, tá? Na sua calculadora. Na sua calculadora você vai precisar clicar na tecla Shift, tá certo? E na tecla TAN, de tangente, né? E aí você vai ativar uma funçãozinha aqui, ó, que está em laranja, em cima do TAN, de tangente, que é o TAN elevado a menos 1. Isso é o inverso da tangente. Muito bem, é isso mesmo. O arco tangente é uma função inversa da tangente, tá bom? Ou seja, nós estamos voltando, né? Tá legal? Bom, então, acionada essa função aí do arco tangente, que é o tangente elevado a menos 1, você vai digitar no x esse valor aqui, o valor da coordenada em x, e y, o valor da coordenada em y, tá certo? Então, por exemplo, para o primeiro, que eu tenho aí, arco tangente de x 56,24 dividido por 14,75, ele já me joga um valorzinho aí. Deixa eu fazer aqui na minha calculadora que é para dizer para você. É o arco tangente, abre parênteses, tá, pessoal? Para fazer a divisão certinha, bota 56,24 dividido por 14,75. Fecha parênteses. Aí ele vai te dar o valor em decimal, tá? E aí tem um pulo do gato aqui para a gente já transformar automático, tá? Como é que a gente transforma automático decimal para grau, minuto, segundo? Clicando na nossa teclazinha de grau, minuto, segundo. Tá? Quando eu clicar na minha tecla de grau, minuto, segundo, como se eu estivesse lançando os ângulos, ele já joga, a calculadora já apresenta 75 graus e 18 minutos, tá certo? E aí, como é rumo, a gente tem que colocar quem? A orientação do rumo, né? A direção desse rumo aí. Então, a direção desse primeiro rumo aí, ó, é SW, sul-oeste. Como é que eu sei que é SW? Nós já determinamos lá no início, lá na primeira etapa, e nós já colocamos o valor aqui em W e o valor em sul das coordenadas parciais. Então ele tem uma parcial em W, oeste, e ele tem a parcial
no sul, que é em Y. Então, esse ângulo aqui ele vai ter orientação sul-oeste, sul-oeste, beleza? Então, 75 graus, 18 minutos, sul-oeste. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui, ó, o alinhamento 2-3. Então, de novo, arco tangente, que é shift tan, abre parênteses, coloca 39,43 dividido por 33,28, fecha parênteses e aperta igual. Aí ele dá o resultado da calculadora, dá o resultado em decimal. E aí você clica na teclazinha grau, minuto, segundo e ele transforma isso para grau, minuto, segundo. Né? E aí apresenta o resultado de 49 graus e 50 minutos. E aí a gente já coloca aí na nossa tabelinha 49 graus e 50 minutos. Por fim, nesse rumo, só falta colocar a orientação. Este rumo aqui também está na direção SW, né? Sul-oeste. Tá legal? Beleza. Aí a gente vai para a distância. Para a distância corrigida, tá? Para a distância corrigida. A distância corrigida também é um artifício matemático lá da trigonometria, que é basicamente o teorema de Pitágoras, né? Tá certo? O teoremazinho de Pitágoras. Então a gente vai aplicar direto a relação aí, ó. L, que é o lado que a gente quer, igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Esse x aí é a coordenada x. De novo aqui, ó, é a coordenada x, né? Mais y ao quadrado. Quem é o y? A coordenada em y, a coordenada parcial em y, tá bom? Então, quando eu lançar aí, ó, o primeiro resultado aí, ó, L igual a raiz quadrada, aí na sua calculadora você abre um parênteses aqui, tá? Digita raiz quadrada, abre parênteses, coloca 56,24 na tecla ao quadrado, que é o x ao quadrado aí na sua calculadora, ele vai elevar o 56,24 ao quadrado. Aí, mais, não precisa fechar parênteses ainda, tecla na tecla mais e coloca o valor de y, que é 14,75, e eleva ao quadrado também. Depois fecha parênteses e aperta igual. Ele já vai fazer a raiz quadrada e já vai fazer aí esses elevados ao quadrado aí. E vai te apresentar o resultado de 58,14, tá bom? E assim você faz para todos os resultados aí, tá? Beleza? Por fim, a gente vai atrás do azimuth, tá? Aí, pessoal, a gente vai voltar lá na aula 3 para que você lembre lá do que é azimuth. Então, o azimuth no terceiro quadrante, que é 75,18 graus sul-oeste, né? Esse aqui significa dizer o quê? Que esse rumo está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a gente soma esse ângulo com 180 graus, tá? Então, se eu pegar, ó, 180 graus mais 75 graus e 18 minutos, eu vou ter... Eu não cliquei direito aqui. 75 graus, 18 minutos, mais 180 graus. Mas que droga. 75 graus, 18 minutos, mais 180 graus. Eu tô apertando alguma coisa errada aqui. Pronto, agora sim. Apareceu o 255 graus e 18 minutos, que é esse valorzinho aqui, tá bom? E aí você vai precisar observar aí em todos os quadrantes. Por exemplo, esse quadrante aqui, ó, NE, que é norte e leste, está no primeiro quadrante. E aí o azimuth de um rumo que está no primeiro quadrante é igual ao rumo, tá? Então, apenas copia aí 41 graus e 39 minutos. Nesse aqui, ó, esse aqui é um rumo que está no quarto quadrante, norte-oeste, né? Então, o rumo, quando está no quarto quadrante, a gente pega 360 graus e subtrai o rumo, 26 graus e 33 minutos. E encontra o valor aí de 333 graus e 27 minutos, ok? Beleza. Sem ter dúvida nisso aqui, volta lá na terceira aula que está bem explicadinho lá. Show de bola. Depois disso, ó, dá pra gente fazer aqui um comparativo, tá? Dá pra gente fazer um comparativo. Então, a gente tinha aí, ó, no rumo original,
antes de ser corrigido, 75 graus e 20 minutos. E agora a gente tem 75 graus e 18 minutos. Ou seja, diminuímos aí 2 minutos, né? No alinhamento 2,3, ó, não mudou nada, tá certo? No alinhamento 3,4, saímos de 21 graus e fomos para 20 graus e 56 minutos, tá certo? Beleza? E aí também os 69 graus, fomos para 69 graus e 26 minutos. Beleza, beleza. Tá? Então aí tivemos aí as correções, né? Nas distâncias, a gente também teve algumas diferenças, ó, 58,08 para 58,14, né? Deixa eu ver aqui uma, se não mudou alguma. Não, apenas essa daqui que saiu de 48,95 e foi para 48,96, ou seja, 1 centímetro, né? 1 centímetro. Maravilhoso. Bom, pessoal, então, feito essas 3 etapas aí, a gente fecha a nossa planilha de fechamento de poligonal, tá certo? E aí você tem aqui uma boa explicação de todo o enredo aí para fazer. Dá para você fazer o exercício lá. E hoje eu vou colocar um novo exercíciozinho que eu quero que seja o trabalho de vocês, tá bom? Vocês vão me apresentar um trabalho na sexta-feira que é justamente o fechamento desta poligonal, tá? E aí você vai ter, ó, a poligonal do exercício, você vai ter a poligonal que a gente passou ontem, tá certo? Que você fez ontem, dia 26, né? Que já dá para terminar com essa parte de hoje. E essa poligonal de hoje, que é o trabalho que você vai me apresentar na sexta-feira, tá certo? E aí com isso a gente fecha o nosso programa aí de fechamento de poligonal, tá? Amanhã a gente retorna com nivelamento geométrico, tá bom? Já vamos partir aí para altimetria. Sairemos de planimetria e entraremos em altimetria. Tá legal, pessoal? Muito obrigado, então. Obrigado pela participação, obrigado pelos apoios. Vamos em frente, que tem muita coisa ainda pra gente ver. Demetrios, um abraço, viu? Só queria dizer aí que tu tá reprovado. Não, brincadeira, não tá não. Falou.